Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença, pelo carinho de todos. Espero que todos estejam bem, com saúde, alegres. Deixa eu só dar uma olhada, ver se está tudo direitinho. A princípio, sim. Vamos, nessa noite, falar um pouquinho desse mal que assombra a humanidade. Vocês vão ver o porquê. Então vamos ouvir o que a Joana tem para nos dizer nessa noite. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 178. Controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre se lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para as demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se a situações indesejáveis para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade, que advém quando desejas esforçar-te para viver em paz e confiança em Deus. Que situação interessante, né? Pedir para um ansioso falar sobre a ansiedade. Se fosse fácil, ou se fosse simples, vamos melhorar. Se fosse simples, a gente já teria resolvido isso rapidamente. Dizer assim, fica calmo, fica tranquilo. Será que é assim que funciona? Óbvio que não, né? Então, o que nós podemos fazer? Tem N situações, eu vou só seguir o texto, mas não está aqui no texto e para mim tem sido um aprendizado. Pedir ajuda profissional. Procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, procurar alguém que nos ajude profissionalmente. Não adianta falar assim, eu vou procurar meu amigo, Talvez o seu amigo lhe ajude a desabafar, etc. Mas talvez não vá achar a causa raiz daquela situação. Talvez o que você esteja precisando é descobrir essa causa e desarmar essa bomba relógio. Mas não vou adentrar por esse caminho, porque o texto nos leva para outro caminho, mas eu já deixo aqui, se a sua ansiedade te incomoda, se depois de ler esse texto, interpretar esse texto, refletir sobre ele, você acredite que precisa melhorar essa questão, incentivo profundamente a procurar uma ajuda, tá? Não se furte a isso. Se não fosse necessário, Deus não permitiria que se criasse esse campo, essa ajuda que esses amigos podem nos trazer. E continuo aqui dentro dessa área rapidinho, desse assunto. Não adianta procurar um. Você procurou, não gostou, viu que não resolveu? Beleza, porque a psicologia é uma área de empatia. Se você não teve empatia com aquele, procura outro. Dê oportunidade, dê chance, vá de peito aberto. Bom, poderíamos falar sobre essa parte de saúde mental por bastante tempo, até porque eu visto bastante essa carapuça. Mas a Joana nos traz assim. Vamos falar, que a Joana está colocando assim, da nossa ansiedade normal. O que é uma ansiedade normal? Não é nada que nos aprisione. É só aquela rapidez que nós queremos que as coisas se resolvam. Não é aquela que nos paralisa, não é aquela que nos causa mal-estar, nos provoca sentimentos confusos, nos leva para caminhos como a depressão. Essa é ajuda, tá? Mas aquela ansiedade
que a gente tem em resolver as coisas, em querer buscar, né, sempre aquilo que está fora da nossa mão, está escorrendo, né? Como eu vou descobrir um e outro? Então, vamos ler esse texto, vamos refletir sobre ele e você decide qual a sua linha de ação. Então, ela diz, controla. Controla como? Tenta você mesmo perguntar para si, por que você está tão ansioso? A ansiedade, normalmente, ela tem uma raiz ali voltada para o medo, né? Mas a ansiedade pode ser provocada por muitas situações, muitas. Mas ela tem normalmente uma raizinha ali no medo de falhar, o medo de não corresponder, o campo da psicologia. Então, tenta entender, vê se você consegue dominar essa situação. Então, a Joana nos diz que quando mal dirigida, quando nós não refreamos, né, essa ansiedade, que nós não buscamos controlá-la de uma maneira possível, tá? Ela pode trazer danos orgânicos, olha só, de variedade classe, de variada classe, gera mal-estar onde se apresenta. Essa é a causa física. A ansiedade provoca problemas físicos? Provoca. A ansiedade provoca gastrite, enjoo, mal-estar, síndromes, queda de cabelo. Lógico, isso aqui não é só ansiedade, é problema até genético, mas pode provocar queda de cabelo, pode provocar diversos fatores, taquicardia, arritmia, pode provocar tantas coisas dentro do nosso organismo, que às vezes a gente procura o médico faz aquela análise e não pode nem abrir a boca, você está ansioso. Na mesma hora já te dá um calmante, dá um tranquilizantezinho, dá algo bem leve, sutil, e para que você possa ir trabalhando com aquilo. E na parte espiritual, olha o terceiro parágrafo. Ela irradia uma onda inquietante e espalha a insegurança em volta. Uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, ela fica descompassada. Você já viu quando você está trabalhando, você sabe o que você tem que fazer, está tudo ali dentro daqueles parâmetros que você julga ser necessário, né? Serem necessários para você fazer uma determinada coisa, e fica aquela pessoa ansiosa. E aí, já terminou? E aí, quanto tempo? E aí, será que vai dar certo? A gente não se desgasta com isso? Vamos inverter. E quando somos nós? Mas fulano está enrolando. Ele está no tempo dele. Mas ele ficou de entregar a tal hora. Então chega para ele, seu tempo está estourado. E aí, como é que está? Entenderam? Como nós podemos tratar essa ansiedade, compreendendo ela e tentando amenizar essa onda inquietante, essa irradiação de insegurança no grupo, que o grupo, ou as pessoas, o grupo que eu digo aqui, não é grupo de trabalho, não, está em casa. Você em casa pede uma pessoa, vai ao chão, a pessoa fica olhando para o teto, vai mexendo no celular. Mas se eu não... Seja enérgico. Mas também não vai de 2 em 2 minutos. Fulano, vai fazer isso. Fulano. Seja enérgico. Chega lá, fulano, vai fazer isso aqui. Chega na segunda vez, fulano. Já passaram esses 15, 20 minutos. Já estou terminando aqui. Você tem dois modos de agir. Ou você vai lá e faz, ou você vai lá e começa a cercear. Vai depender muito do seu grau, da sua hierarquia dentro de casa. Hierarquia porque às vezes são irmãos nossos que estão no mesmo grau que o nosso e a gente não pode tomar esse tipo de ação. A gente pode sim ir lá e varrer para aquele irmão. Mas
tirar alguma coisa dele, vamos supor, botar no celular, tirar o celular, isso é uma função dos nossos pais. Ou não. E é algo que você tem que trabalhar dentro de si, tá? Mas evite ser aquela pessoa que é incômoda. Incômoda, que quer tudo para ontem, que não se programou para o hoje, e o hoje chega, às vezes, se você é uma pessoa nesse ponto como eu, quando você cobra algo de alguém, você também tem a responsabilidade de lembrar aquela pessoa. Ah, não, a minha função. É sim. Ah, mas é meu subordinado, então você escolhe. Ou você manda ele embora, ou você ensina ele como tem que ser feito. Vai depender de você. Não vou entrar aqui nos detalhes, tá? O que você tem ou não tem que... Qual a decisão que você tem que tomar. Existem várias decisões. Então, não seja essa pessoa inconveniente. Que os seus parceiros, sua família, os seus amigos vão dizer: deixa tudo para cima da hora. Ah, mas é característica de fulano. Ah, eu sou assim. Não, você está assim. Ninguém tem aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não. Nós nascemos e adotamos esse modo de viver. É uma adoção. Quando nós chegamos a uma idade como a minha, já percorremos uma caminhada muito longa, se livrar dessas situações é muito difícil. Muito difícil. Diria assim, sozinhos, beira quase a um impossível. Não que seja impossível, que eu já vi pessoas conseguirem, mas aí vai depender do estado. De novo, cada um vai ter a sua forma. Não estou dizendo que você não vai conseguir. Vai, mas às vezes e muitas vezes, você vai precisar de ajuda. Alguém que te guie, alguém que te forneça os dados para que você possa trabalhar dentro disso. Agora, programe-se. Sua mãe passou para você a responsabilidade de, sei lá, secar a louça, mas é o seu irmão que tem que lavar. Você já chega para o seu irmão, ó, lava lá para que eu possa secar. Ah, mas ele não lavou. Você vai lá e lava. Você lava e você seca. Ó, são caminhos, não estou dizendo que você tenha que fazer isso. Lavou, secou. Quando a sua mãe chegar, ah, pô, beleza, mãe, eu lavei e sequei, fulano. Mas por que você lavou isso aqui? Porque ele não foi lavar. E deixe ela se encarregar. Deixe o seu pai, né, se for um caso que o pai está nessa situação, deixa ele tomar conta. Estou dando aqui exemplo bem simples, tá? Mas se você tem um filho, você pede uma coisa para um filho e o filho não faz, você vai ter que ter um plano de ação. Você já viu que gritar não resolve, esbravejar não resolve. Às vezes, tirar as coisas não resolve. Tem que ter um plano de ação. Qual que é? Não sei. Se fosse fácil, eu montaria um curso e daria para vocês de graça, para que isso nunca mais acontecesse. Mas não é assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um mundo diferente. Mas não seja aquela pessoa inconveniente, que está sempre murmurando, sempre reclamando, sempre chateando. Também não seja aquela pessoa imersa na ausência, né? Que tá tudo bom, né? Seja participativo até o ponto que você sabe que você tem que mexer. Divida tarefas. Se você é um pai ou uma mãe, divida a tarefa com o companheiro. Ah, mas eu sou mãe solteira ou sou pai solteiro. Vai ter que acumular tarefa. Certo? Então, não
não deixe que aquelas situações cotidianas, que você já sabe que vai dar estresse, vá tumultuar. Ah, mas eu já não sei o que fazer. Se você não sabe, procura uma ajuda médica, procura uma ajuda terapêutica, procura ajuda. Não larga para lá e nem tenta deixar isso ao léu. Busca ajuda. Ah, mas eu vou lá para o centro, eu oro, eu aqui, beleza, perfeito. Isso também é ajuda, também. Mas vou sempre bater nessa tecla. Para que Deus permitiu que sejam criados essa profissão de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, N pessoas que trabalham com a saúde mental? Ele permitiu porque nós precisamos. Ah, Adam, mas eu não tenho dinheiro. Eu sei, eu entendo que é um custo a mais. Se você tem, procura. Ah, não tem. Procura na prefeitura, procura onde você estiver, um serviço público. Eu sei que não é a mesma coisa, eu sei que é mais complicado, mas faça algo além. Não fique preso somente naquilo que eu tentei, não consegui, então dá uma do cantor Deixa a Vida Me Levar. Não, você já sabe que não vai dar certo. Essas situações da insegurança, né? Essa ansiedade, ela nos pede calma, nos requisita calma. Mas, Dan, como é que eu vou ficar calmo se amanhã eu tenho um monte de conta para pagar, eu não sei de onde eu vou tirar o dinheiro? Não estou sendo insensível, nem estou dizendo que você tem que fazer isso que eu estou conversando. Estou te apontando um caminho. E aquela pergunta, a sua ansiedade, o seu nervosismo, sua impaciência, sua frustração vai ajudar a resolver o problema? Ou se você busca dentro de si um conforto. Não compreendo essa situação, mas deixa eu ver se posso fazer isso, aquilo. Vou procurar a ajuda de um amigo. Tenta buscar, naquele momento de confusão, de tumulto, se acalmar. Tenta planejar. Eu cuido bastante disso com programação. Eu vou programando as coisas, e é óbvio que não dá para programar tudo, e é óbvio que nem tudo dá certo dentro da programação, eu sei. Mas, pelo menos, se você conseguir fazer um pouco, já um pouco a menos que te deixa ansioso. Eu cheguei no ponto em que quero arrematar. Quero me tornar uma pessoa diferente dessa que eu ainda tenho dentro de mim. E tudo que eu já fiz, tudo que eu já tentei, só me trouxeram até aqui. Existe um próximo passo. Existe uma descoberta que talvez eu ainda não tenha percebido. Talvez você ainda não tenha percebido. E é aí que entra esses grandes amigos, esses parceiros, que irão nos dizer algumas coisas que irão nos machucar no meio do caminho, irão nos tirar daquela zona de conforto, e que nós ficaremos aborrecidos por desvendar uma criatura que nós não percebemos. Quando um profissional diz para você algo que você não gosta, não é porque ele não gosta de você, é porque ele está vendo aquilo em você. E é algo que você tem que suportar. Você pode até dizer, olha, eu não sou assim. Ok. E ele vai encontrar outros subsídios para te mostrar a verdade. E essa verdade, quando desnuda, quando nós reconhecemos que aquela pessoa
que nós aparentamos não é aquilo que nós deixamos passar, é a hora da mudança. É a hora de segurarmos a mão dessa pessoa e perguntar para ela: e aí? Me ajuda a sair dessa situação. Me ajuda a ver a vida de uma maneira diferente. O Espiritismo faz isso. De novo, você que tem essa condição, essa diligência, essa força de vontade, esse policiamento mais rígido, se você consegue se acalmar, você consegue tomar boas decisões, se você está satisfeito consigo mesmo, perfeito. Essa lição é uma baita de uma reflexão para que você melhore ainda mais. Mas se essa reflexão estiver num campo e você ainda não consiga atingir, e que você tenha muita dificuldade, cabe o conselho de procurar alguém que te ajude. Novamente. Mas eu não tenho dinheiro. Vai seguindo os caminhos aqui e vai buscando ajuda. Não é que você tem que parar, deixa para lá agora, enquanto não vier ajuda, não. Vai tentando, vai se esforçando. Opa, saí da tela. Aqui, tem um bocado de dica muito legal para ajudar na sua ansiedade. Quando nós reconhecemos a nós mesmos, quando nós reconhecemos o mundo, a vida se torna mais bela. As coisas se tornam mais fáceis. Mas, às vezes é preciso sacudir um pouco para que a gente olhe, para dentro da gente. Às vezes, o nosso inimigo é o melhor amigo, porque ele nos diz exatamente aquilo que precisamos ouvir. A fé, ela é um sustentáculo. Acreditar em renovação é uma fé. Acreditar em nos tornarmos pessoas melhores, seres melhores, criaturas melhores, é uma fé. É acreditar naquilo que nós não sabemos como, mas nós vamos conseguir. Igual a Deus, nós percebemos Deus em tudo, mas é a fé que nos dirige para esse Deus. Então tenha fé em você, que você é capaz, que você está pronto e decidido e que você não tem que se tornar um anjo do dia para a noite. Não. Mas nós temos que domar, sim, esses nossos impulsos internos. E a ansiedade é o mal do momento. Vivemos num poço, num mar, de ansiedade. Contudo, é as redes sociais que nos trazem uma tonelada de informações. Agora, estamos nos conscientizando que essa tonelada de informações, boa parte dela não são verdadeiras, ou são meia-verdades, ou são totais mentiras. Ainda temos agora a ansiedade de pegar essas informações, separar essas informações, questionar essas informações, buscar a veracidade. Olha que trabalheira. Eu sei, é trabalhoso. Eu sei, é difícil. Eu sei, vão ter um monte de pessoas do seu lado dizendo, faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo, eu fiz isso. Se funcionar para você, ótimo. Mas nunca se esqueça que, para uma verdadeira transformação, você precisa conhecer a si mesmo e ter fé em Deus, que tudo isso que nós estamos passando é necessário para nós. E eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, que essa ansiedade possa ser suprimida, que você baste para você mesmo, que você seja o suficiente, que você seja belo para si mesmo, que você possa olhar no espelho e ver além daquela figura refletida.
mas aquela alma que está ali sedenta de conhecimento, sedenta de novas perspectivas, sedenta de transformar-se, mas ao mesmo tempo carrega o jugo da matéria. Uma matéria que envelhece, uma matéria que danifica-se com o tempo, uma matéria que passa por grandes transformações, uma matéria que hoje nos impulsiona, mas que à medida que vai envelhecendo, regenera-se muito lentamente. Então lembre-se que a insatisfação da ansiedade também está ligada ao corpo material. Não se sobrecarregue ainda mais. Vamos ouvir o conselho da Joana, vamos buscar a reflexão dentro dessas colocações e, desculpa por estar sendo muito extenso, está com muita dificuldade, está cansado, busca ajuda de um profissional. Porque o profissional, ele está ali para buscar te sustentar, te ajudar. E lembre-se, é empatia. Não é qualquer profissional que vai te atender e vai resolver a situação. E também não é de um dia para o outro. Não é uma conversa que vai resolver. Que Jesus abençoe, ilumine e fortaleça a todos. Que tenham paz no coração. Que tenham tranquilidade no agir. E que sejam fortes para encarar essa pessoa que está dentro de nós. Muita paz, meus irmãos. Vamos à nossa prece. Vamos agradecer a Jesus por essa lição maravilhosa dessa noite. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua luz, pela sua paz. Obrigado, Senhor, por essa matéria, essa existência. O texto de hoje nos toca a fundo. Nos desperta uma necessidade que precisamos. Então, Senhor, pedimos que ao começarmos essa nova semana, nós possamos olhar para a vida de uma maneira diferente, para as necessidades de uma forma diferente. E possamos, de lado a lado, juntos, buscando ajuda, socorrendo e sendo socorridos, encontrar, Senhor, a sua paz, a paz do coração, a paz da alma. O Senhor mesmo nos disse, né? Eu vou lhe dar a paz, mas não é a paz desse mundo. Esse mundo ainda não é capaz de nos dar a paz. Esse mundo ainda não é capaz de nos sustentar. Então, Senhor, tranquiliza nosso coração e nossa alma. Que comecemos uma semana de peito aberto. Que possamos transformar as tristezas em alegrias, os inimigos em amigos. Nós transformamos em amigos. Eles talvez não queiram, mas essa é uma decisão deles. Que eu seja, Senhor, o vosso arauto na terra, que eu possa, Senhor, de uma maneira mais simples, mas seguir suas pegadas. E, Senhor, ajuda-me no momento que eu tropeçar, no momento que eu cair. Que eu seja, Senhor, um bom instrumento da paz. Senhor, nesse momento, rogamos por uma semana maravilhosa, para que o Senhor nos acompanhe no nosso trabalho, na nossa família, no nosso lar, em todos os lugares que nós estivermos. Que a companhia dos bons amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, possam estar conosco para que saibamos nos portar a situação, nos oriente a como nos comportar diante das decisões que devemos tomar.
Agradecido vos somos, Senhor, por todo esse amparo e por toda essa ajuda. Que assim seja e graças a Deus. Uma semana maravilhosa para todos. Um abraço de muito carinho para todos, dizendo que cada um é capaz de enfrentar os seus problemas. Tenha fé, tenha ânimo e tudo, em nome do Mestre, nós conseguiremos. Uma boa semana para todos, que assim seja.